A maioria dos filósofos daquela época achava que não fazia sentido supor a existência de pequenas partículas indivisíveis, e que era mais razoável imaginar que tudo podia ser dividido em fragmentos cada vez mais pequenos num processo sem fim. Os filósofos gregos Platão, que viveu entre 427 e 347 a.C., e Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., em particular, não aceitavam a noção de átomos. Como um e outro eram os mais profundos dos antigos filósofos, cujas reflexões abrangiam o maior número de domínios, as suas opiniões prevaleceram. Mas o argumento não colhia a unanimidade. O influente filósofo grego Epicuro, que viveu entre 341 e 270 a.C., adotou o atomismo como núcleo central das suas teorias. Supõe-se que Epicuro escreveu 300 livros. Na antiguidade, diga-se de passagem, os livros costumavam ser bastante curtos, mas nenhum chegou até nós. O epicurista mais importante do ponto de vista que nos interessa neste livro foi um romano, o Titus Lucretius Carus, que viveu entre 96 e 55 a.C., geralmente conhecido apenas como Lucrécio. Em 56 a.C., publicou um longo poema em latim intitulado De Rerum Natura, expressão que significa da natureza das coisas, onde explicava em pormenor a concepção epicurista do atomismo. A obra ficou famosa na época, mas alguns séculos mais tarde, depois do cristianismo se ter tornado uma religião popular, Lucrécio foi acusado de ateísmo. O seu livro deixou de ser copiado e os exemplares que existiam foram destruídos ou perderam-se. Ainda assim, um exemplar, apenas sobreviveu até a Idade Média, tendo sido descoberto em 1417. O livro foi copiado e meio século mais tarde, quando a imprensa começou a ser usada. O poema de Lucrécio foi das primeiras obras a serem impressas. O poema foi divulgado por toda a Europa Ocidental e tornou-se a principal fonte de conhecimento sobre as antigas teorias atomistas. O filósofo francês Pierre Gassendi, que viveu entre 1592 e 1655, que o lera, adotou a concepção atomista e escreveu sobre o tema de uma forma persuasiva, ajudando a espalhar a doutrina. Contudo, nos 2000 anos que medeiam entre Leucipo e Gassendi, o atomismo e os argumentos a favor e contra a doutrina não passaram de tema para discussões intermináveis entre sábios. Não existiam provas a favor ou contra a doutrina. Uns e outros aceitavam ou rejeitavam os átomos de acordo com o ponto de vista que mais lhe agradava, ou que lhes parecia mais sensato. Não havia maneira alguma de convencer pela força dos argumentos alguém que defendesse firmemente o ponto de vista contrário. As escolhas de cada qual eram meramente subjetivas e os gostos não se discutem. Por essa altura, todavia, alguns sábios começaram a realizar experiência, a interrogar a natureza, por assim dizer, e a estudar os resultados obtidos. Desse modo, tornou-se possível produzir provas que se impunham do ponto de vista científico, ou seja, provas que forçavam outros a aceitar um ponto de vista que subjetivamente rejeitavam, desde que fossem intelectualmente honestos. O primeiro a realizar experiências que tinham uma relação com o problema do atomismo foi o cientista britânico Robert Boyle, entre 1627 e 1691, que foi influenciado pelos escritos de Gassendi e era, por isso, um atomista. Uma experiência realizada em 1662, Boyle utilizou um tubo de vidro em forma de J. O braço mais curto estava fechado, o braço mais longo aberto. Boyle introduziu mercúrio por essa abertura, o qual se depositou no fundo, aprisionando algum ar no braço mais curto. Depois verteu no dispositivo mais mercúrio. O peso deste comprimiu o ar retido no braço mais curto, reduzindo o volume por ele ocupado. Ao duplicar a altura da coluna de mercúrio no braço longo, o volume de ar no braço curto reduzia-se à metade. Quando o mercúrio era retirado e a pressão aliviada, o volume do ar aumentava. Essa relação de proporcionalidade inversa entre pressão e volume ficou desde então conhecida como a lei de Boyle. O comportamento do ar sob pressão pode ser facilmente explicado recorrendo à noção de átomo. Suponhamos que, como sugerira Demócrito, o ar é constituído por átomos que estão muito afastados uns dos outros, não existindo nada entre eles. Uma tal hipótese explica o fato de um determinado volume de ar pesar muito menos que igual volume de água ou mármore, onde os átomos estão em contato uns com os outros. A aplicação de pressão sobre a força sobre o ar força os átomos a aproximarem-se, espremendo, por assim dizer, o vazio existente entre eles e provocando uma redução do volume.
Ao aliviar a pressão, os átomos podem de novo afastar-se uns dos outros. Pela primeira vez, o atomismo começava a levar a melhor. Alguns podiam achar que não era razoável ou até estético, ou talvez estético, imaginar a existência de átomos. Mas era impossível duvidar dos resultados da experiência de Boole. Isto era tanto mais verdadeiro quanto qualquer pessoa podia realizar a experiência de observar, de fazer observâncias idênticas. Se aceitarmos a experiência de Boole, então o atomismo fornece uma explicação lógica e simples para os resultados obtidos. A explicação dos resultados, sem recorrer a átomos, é muito mais difícil. A partir dessa altura, um número cada vez maior de cientistas começou a aderir ao atomismo, embora a questão ainda não estivesse totalmente resolvida. Esse é um trecho dessa obra do Isaac Asimov, que é o Átomo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.